O BetClick Play Minds é uma aventura que explora os limites da criatividade e vamos, neste filme, observar o ponto de vista solitário e o ponto de vista coletivo. Como é que se cria quando se está sozinho com uma folha de papel, sozinho com uma máquina, sozinho com um sintetizador? Como é que se cria quando se está inserido numa comunidade? Para isso, falámos, obviamente, com as nossas 8 mentes criativas, mas também com um neurocientista, Tiago Quendera, e com uma antropóloga, Teresa Fradique. As respostas vêm já a seguir. Qual é que dirias que é a imagem mais válida para entendermos a produção cultural nas últimas décadas? A do gênio solitário que sozinho consegue mudar o mundo com as ideias e com as criações? Ou a da cooperação, da criação em modo colaborativo? O que é que achas que representa melhor aquilo que é a cultura musical das últimas décadas? Eu acho que nós herdámos essa ideia do herói genial, solitário, tendencialmente masculino até muitas vezes, não é? De uma cultura ocidental específica, de uma história de arte específica que recontou até esses mitos clássicos e os reenquadrou na contemporaneidade, que construiu uma ideia de individualidade, de identidade individual. E, portanto, é fenómenos como este que mostram como é que essa ideia do gênio solitário pode ser frágil e não existe, na verdade, se não houver um contexto cultural, um contexto coletivo que o impulsione e que o torne visível enquanto artista. E esse coletivo depende não só de parcerias entre artistas, mas, portanto, também tem a ver com outro grande coletivo, que é o público e a maneira como determinados processos criativos agitam a sociedade. E é possível mapear esse tipo de energias que o cérebro produz quando está altamente empenhado em criar, digamos assim? Existem várias linhas de investigação a trabalhar nisto. Nem precisamos de olhar para o cérebro diretamente. Existem evidências muito claras de quando o nosso sistema nervoso está empenhado em resolver uma tarefa, por exemplo, a dilatação da pupila. Sem ser isso, também existem outras técnicas, como a ressonância magnética, etc., que nos permitem, inclusivamente, observar padrões de atividade que estão relacionados com concentração em tarefas específicas. E, de facto, o processo de criação artística é um processo no qual estas frequências de concentração, entre aspas, se tornam muito mais manifestas. Em vez de haverem 5 egos, há só um. Ou seja, eu só tenho que lidar comigo mesmo. Ao contrário do que muita gente pensa, muitas opiniões para se fazer uma música nem sempre resulta muito bem. Eu gosto muito de criar sozinho. Quem vive da música tem que ser egoísta com a música. Quando trabalho com outros, eu talvez não me identifique tanto com o resultado, mas aprendo mais. O futuro vai-se construir por indivíduos a trabalharem em modo solitário ou vai ser o resultado cada vez mais de trabalho colaborativo, em rede? Qual é que achas que é o caminho que se vai acentuar nos próximos anos? No século XX, o foco era o autor, não é? O Einstein, a gente sabe quem é o Einstein. E o que se vê hoje é que os grandes projetos que estão a emerger são pessoas que trabalham em colaborações com 20, 100, 2.000 pessoas que juntos e através da capacidade de especialização e colaboração conseguem ser alcançáveis por qualquer um indivíduo. Por isso, eu gosto de acreditar que o futuro será coletivo. Se calhar não, mas eu gostava de acreditar que sim. E afinal, eu ou nós? É uma resposta que todos seremos chamados a dar no futuro. E o futuro, como já se sabe, já começou.